Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formatação da folha para a gente fazer os trabalhos, tá? Tanto o nosso TCC quanto qualquer trabalho que exija as normas, né, da ABNT. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se você não tiver ainda começado a sua digitação, então abrir um arquivo novo, né, um documento novo, e a gente vai aqui nessa aba Layout. Eu estou usando o Word 2016, tá? Da Microsoft 365. Então pode ser que tenha alguma pequena diferença entre o meu Word e o de vocês, mas se o de vocês também for da Microsoft, vai ser bastante semelhante, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer na aba Layout, em margens, nós vamos conferir se as margens estão de acordo com o que é solicitado pela ABNT. Ou seja, 3 centímetros na margem superior, 2 centímetros na inferior, 3 centímetros na esquerda e 2 na direita. Se por um acaso no computador de vocês não aparecer essa configuração, basta vir aqui embaixo em margens personalizadas e fazer essas configurações, digitá-las, ok? Então na superior 3, na inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Se o seu trabalho já está digitado, antes de você fazer isso, eu te aconselho a apertar Ctrl T, que vai selecionar todo o seu documento, e aí na sequência você faz essas configurações. Damos o OK, e aí já ficou 3 centímetros aqui de margem, 2 aqui do lado direito, e o mesmo a gente vai ver nessa régua vertical. Feito isso, a gente só vai conferir o tamanho, né, se está no formato A4, conforme é convencionado pela BNT. Nessa opção de parágrafo, todos os itens aqui têm que estar zero. Zero antes, recuar à esquerda 0, à direita 0, espaçamento antes 0 e depois 0. Em alguns programas, em alguns computadores, ele vem em default de fábrica como 8 aqui no PT, no depois. Então, nesse caso, a gente só altera para 0. Mais uma vez, estejam com o documento todo selecionado, ou seja, apertem o Ctrl T para que isso aconteça no documento inteiro. Feito isso, a gente vem na página inicial e vamos configurar a fonte. De acordo com a BNT, as fontes que nós podemos utilizar são Arial ou Times New Roman. Vou optar por utilizar a Arial, mas você faz como achar melhor. E aí o tamanho da minha fonte é 12. Nessa área aqui de parágrafos, eu preciso que o corpo do meu texto esteja sempre justificado e não alinhado à esquerda. Então, se eu tenho trabalho em branco, eu clico aqui já no justificado e tudo aquilo que eu digitar, ele vai já fazer dessa forma. Porém, se eu pegar um texto novo, por exemplo, esse texto aqui, ele veio, observem, ele veio todo desconfigurado do lado direito, né? Então, por que isso? Porque ele está com o alinhamento à esquerda. O que eu devo fazer? Ctrl T, onde eu seleciono tudo e justifico. Percebam que aqui do lado direito agora ficou tudo padronizado, ou seja, tudo terminando na mesma posição, ok? Claro que aqui nesse caso eu não tinha palavras o suficiente para chegar até o final da linha, ele não vai forçar, né, uma justificativa aqui, porém ele termina e o próximo parágrafo, quando inicia, ele fica exatamente do jeitinho como foi solicitado, ou seja, justificado, ok? Outra coisa que incomoda bastante aqui, que não está de acordo com a BNT, é o fato do espaçamento. Então, se nós viermos aqui no espaçamento de linha e parágrafo, nós vamos observar que nesse caso eu tenho espaçamento 1, que é chamado também espaçamento simples, e pelas normas nosso espaçamento tem que estar 1,5. Vejam que apenas de passar o cursor sobre os espaçamentos, eles mudam, né? Só que isso só aconteceu com o primeiro parágrafo. Por quê? Porque o meu cursor ele estava posicionado no primeiro parágrafo. Para que eu faça isso já no documento inteiro, mais uma vez, Ctrl T, vou na opção espaçamento de linha e parágrafo e seleciono 1,5 para todo
para o texto inteiro, ok? Acontece algumas vezes de você começar a digitar o seu texto e ele não ter esse espaço aqui, que são aqueles 2 dedinhos, né? Quando a gente está escrevendo no caderno, que o professor sempre fala 2 dedinhos de parágrafo. Então acontece de às vezes eles não estarem programados já quando a gente inicia uma digitação. Ou ainda eu fiz toda a minha digitação e esqueci que eu tinha que deixar esse parágrafo. O que eu faço? Ctrl T, e aí eu vou explicar para vocês 2 opções que nós temos, ok? Então eu posso, deixa eu vir aqui em cima, com Ctrl T selecionado, vir aqui na régua, tá? Nessa régua horizontal, alguns chamam de ampulheta isso aqui, eu vou dizer que essa setinha que tem aqui em cima, que ela indica o recuo da primeira linha, e vou arrastá-la até o número 1, e aí mais uma perninha do 1,25, tá? Então, com isso, todo o meu texto, de uma vez só, ele veio aqui para o 1,25, 1,25 cm, que é aquele espaçamento que a gente tinha de parágrafo, tá? Quem não tiver habilidade para fazer, né, com essas, arrastar esse triângulozinho aqui, a gente tem uma outra opção. Aqui no parágrafo, nesse quadradinho, configurações de parágrafo, eu posso clicar nele e observem tudo aquilo que a gente já havia feito antes, ou seja, alinhamento justificado, recuo que a gente verificou lá no começo, que o recuo à esquerda e à direita tinham que ser 0, espaçamentos 0, tudo aquilo que a gente fez já está aqui na configuração, tá? Então, agora, especificamente desse parágrafo, está aqui, olha, no especial, na primeira linha, eu vou ter um recuo de 1,25. Então, se eu não estiver conseguindo fazer lá na régua, basta eu vir aqui, e digitar 1,25, que ele vai, se o documento estiver selecionado, ou seja, Ctrl T, ele vai fazer esse recuo automático em todos os parágrafos, ok? E aqui embaixo, observem na visualização, que ele está mostrando para a gente o modelo, né, aquilo que ele está fazendo, já aplicado, ok? Então, tem essas 2 opções. Só para vocês entenderem o que significa quando eu estou com aquele 8 pontos, né, o 8PT, só um minutinho, deixa eu voltar naquela aba que fica mais fácil, lá no layout, quando eu tenho aqui 8PT. Observem o texto como aparece aqui. Eu estou no primeiro parágrafo, ok? Observem que o meu cursor está no primeiro parágrafo. Quando ele vem de fábrica como 8PT, observem o que vai acontecer. Olha o espaçamento que fica entre um parágrafo e outro. Então, esse 8PT, ele faz um distanciamento um pouco maior, diferente daquilo que a ABNT solicita. Tem outros, como eu comentei no começo, que vem como 10, né? Então, quando estiver acontecendo isso no trabalho de vocês, podem vir nessa aba ou então lá na página inicial, no parágrafo, e verificar, olha, então quando isso estiver acontecendo, está errado, de acordo com os padrões da ABNT, eu não posso ter espaçamento entre os parágrafos, tá? O espaçamento permitido entre os parágrafos é de uma linha e meia, tá? Que é aquilo que a gente está seguindo para todo o documento. Então, ou lá onde nós estávamos no layout, ou então aqui, eu volto para 0 e ele retoma o padrão que a gente precisa, tudo bem? Aí, nesse caso, a gente tem esse título, que é o Lorem Ipsum, né? Vejam que conforme eu mexi aqui na régua, o título também recuou por 1,25. Só que o nosso título, nenhum dos nossos títulos convencionalmente, ele terá esse recuo. Então, ou eu venho na tecla Backspace, que eu tenho no teclado do computador, ou com o mouse, né, o cursor do mouse na frente, ou enfim, em qualquer área do título, eu venho, clico naquele triângulozinho, né, e arrasto ele de volta para o início. Não consigo fazer isso, então, com o cursor no título, venho mais uma vez aqui no configurações de parágrafo e volto aqui, especial, coloco 0,
tá? Então, na primeira linha, eu não tenho nada de especial. Então, ele voltou aqui para o 0, tudo bem? O título tem que estar em negrito, então seleciono. Observem que a letra aqui está diferente. Por quê? Conforme eu trouxe o texto para cá, eu não observei isso. Então, quando a gente traz o texto de outro documento para o documento que a gente está trabalhando, é muito importante que a gente verifique se tudo está de acordo com o que nós solicitamos e com o que, no caso, a ABNT solicita, né? Mais até do que a gente. Então, aqui, seleciono, Ctrl N, ou então venho aqui nesse Nzinho, né, que é o negrito, e aí coloquei o meu título em negrito. Vamos supor que esse seja o primeiro capítulo. Então, eu vou colocar o número 1, vou dar um espaço e está pronto já a formatação do meu primeiro capítulo. Nada de colocar um ponto e o título, muito menos um parênteses, ponto, enfim, nada disso, ok? O correto é dessa maneira, um número, um espacinho e o título. Não escrevam capítulo 1, capítulo 2, não. Basta o número 1, 2 e assim por diante, ok?